Adoramos a Ah, caracterização. Feliz Natal para todo mundo. Esse Natal foi tão corrido, nós vamos ter presente de Natal em janeiro, tá? Para todos vocês, porque não deu tempo, muita coisa ao mesmo tempo. Então fica só o coração e o presente de Natal chega em janeiro. Vocês não se preocupam com isso, não? Vamos comprar. Todo mundo tá O quieto. pessoal já Todo mundo tá perguntou na quieto. reunião. Vocês não podem entregar presente aqui em casa, né? O iFood. Então eu também demoro para conseguir fazer as coisas saírem daqui, entendeu? Mas em janeiro o presente de Natal chega para vocês. Atualizem seus endereços, hein, para a gente poder encaminhar os presentes para todo mundo. Então, beleza. Tá todo mundo aí? O pessoal já está entrando na sala. Muito bem. Então tá certo. Então deixa eu abrir o Instagram aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem, muito bem. Ninguém vai ver a gente aqui, porque só tá vendo aqui, certo? Quem vai fazer as apresentações? Sou eu mesmo, é a Thaís? Quem que tá fazendo as apresentações do Hot Topics hoje? Eu faço. Ah, tem que fazer, né? Tem que fazer uma explicação, né? A gente hoje vai Vamos fazer um lá. presente de Natal aqui. Eu vou fazer uma explicação com a Jéssica aqui. Então, ó, estamos ao vivo, num ambiente super especial. Então, estamos aqui com o nosso super time Intensivete de Natal. E hoje vamos fazer o nosso último Hot Topics do ano de presente para todo mundo, para os times que estão aqui hoje e para quem está de fora, que é bom que a gente pode gravar. E a Camila travou numa pose boa de fazer um print. Ah, destravou. Aí. Então hoje nós vamos falar de IRCP, mas na verdade, como é aula de Natal, então vamos falar só de treta, que é bom, certo? Melhor do que ficar vomitando informações, apesar de que tem que vomitar algumas informações, mas eu vou considerar que todo mundo já está mais ou menos com recover na cabeça, que todo mundo tem uma base mínima. Nós estamos falando aqui para o nosso time hoje, então é mais uma atualização e tirada de dúvidas, né? Acho que de opiniões, porque quando fala de RCP, é uma das atividades, vou lá, dos procedimentos que a gente tem no dia a dia, que tem alguma evidência, né? Mas pelo menos tem um grande consenso que tem um curso, tem lá a formação de instrutor, tem caramba quatro, né? Então ela é bem, o processo é bem ajustado, mas nem sempre encaixa com a vida real, né? Então acho que é aqui que a gente pode discutir algumas coisinhas. Então vamos nessa. Ó, o Dr. César Ribeiro ele está querendo entrar no Instagram. Ele não quis entrar no Hot Topics, eu não sei por quê. Por que que ele não está entrando? Você tem que entrar no Zoom, não tem que entrar aqui no Instagram, o rei do Instagram. Aqui, olha lá. O que que você está fazendo no Instagram? Hã? Você está no Uber? Ah, entendi. Ah, entendi. Não, eu tô aqui, ó. Cumprimenta seus filhos aqui, ó. Aí, ó. Eu só não entendi porque que não é mais fácil entrar pelo Zoom mesmo, para dar um oi para todo mundo. Estamos ao vivo em vários lugares aqui. Não, vamos fazer Hot Topics de Natal. Que eu tô, cortou. Agora ninguém escutou o que, que ele quis dizer. Acho que ele ia falar que eu tô lindo de Papai Noel, tá tudo certo. Deixa eu mandar o César embora aqui. Porque senão ele não vai embora. Aí, ó. Eu não escutei o que você falou. Ah, bom. Aí tá certo. Ah, então tá bom. Chega logo aí em casa pra você poder conectar aqui na reunião. Valeu. Até. Até mais. Bora nessa então. Valeu. Jéssica, as honras são suas.
que nós vamos fazer? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aí no nosso último Hot Topics do ano. Tá, acho que foi um ano de muita caminhada. Foi muito bom todos os nossos encontros. Nossa ideia, espero que ano que vem a gente tenha cada vez mais gente com a gente participando e nessa troca mesmo de papo aí, de conversa. E hoje a gente não poderia finalizar da melhor forma, obviamente, com o nosso mestre, professor Rodrigo. E hoje, então, obviamente, né, tem que ser polêmico. Então, o tema da nossa conversa de hoje é: o ano acaba, a treta do RCP não. Então, as controvérsias sobre as condutas atuais. Então, professor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença hoje. Tamo junto. Bora lá. Ó, vou rolar um pouco de... Ah, o anfitrião, me autoriza aí, fazendo um favor. Ó, hoje, vocês que estão aqui ó, no Instagram, não vou conseguir responder muita coisa não, que eu tô lá no Zoom com a galera, viu? Mas depois que acabar aqui, a gente continua do lado aqui de baixo para tirar a dúvida do pessoal. Deixa eu ver se já liberou minha tela do lado de cá. Ok, agora sim. Beleza. Então, olha só, a ideia era discutir um pouquinho, assim, eu vou considerar de novo que a gente já tem a base toda, né? E nós não vamos falar da mesmice, né, o tempo todo. Então, principalmente depois que a gente retornou, né, eu e o César lá do Recover, né, do curso de instrução, que a gente teve a oportunidade de ver como que as equipes estão sendo treinadas pelos americanos para fazer RCP baseado no Recover. Então, lembra que a iniciativa Recover tem um site próprio, tem um convênio com a Sociedade Americana de Emergência e Cuidados Intensivos, tem o consenso, publicado em 2012, né? Já tem bastante tempo, mas a iniciativa tenta se atualizar, de certa forma, paralelamente, mas ela claramente mostra uma dificuldade de publicar a sua segunda edição. Né? Como a gente vai para o WILCOR, né, e discute o que na medicina humana é feito, pontualmente, a cada 4, 5 anos, uma recomendação nova é colocada lá. Aliás, a última que a gente está usando é de 2020, né, que é 8 anos mais nova do que o Recover. Então, é importante vocês ficarem atentos de que a gente tem que ter uma observação paralela, sabe, do que está rolando na literatura, para não deixar acontecer o que, mesmo com a atualização na medicina humana, já vem acontecendo. Claro que a pandemia acabou deixando as coisas muito, muito mais claras, mas a situação atual do serviço de saúde nesse meio de pandemia, por assim dizer, não vou falar que é pós-pandemia, é um desastre completo. Né? Então, as pessoas envolvidas de uma maneira que, principalmente para RCP, pode ter certeza que muita gente acabou falecendo sem nenhum tipo de tentativa de reanimação. As pessoas não estavam preparadas para saber o que faziam. Você colocaria a boca na boca de alguém ali na rua, sem saber quem é, do nada? Quer dizer, nessas horas as coisas vêm à tona, né? É a hora que o protocolo vai pelo ar, se você não está totalmente preparado para qualquer coisa de verdade. Então não tem como, eu sempre que eu uso esse exemplo das metas de 2010, que é do WILCOR de 2010, essa tabela é a mais atualizada de todas, vocês têm que printar ela aí e ficar com ela, porque, de novo, o pessoal demora para reconhecer. Quando reconhece, demora para começar. Quando começa, massageia errado e fora dos padrões. Nem vou falar da ventilação, que é um desastre. As compressões são interrompidas, ninguém sabe o que faz, a comunicação não é adequada. Se falar em desfibrilação, todo mundo cai para trás. E a performance, de forma geral, é ruim. Por quê? Porque a gente não tem padrão. E eu digo a gente e a gente classe. Né? Obviamente, nós estamos aqui falando com os colegas que estão com a gente no dia a dia da telemedicina, recebendo as orientações, e eu entendo que sim, a gente tem uma série de hospitais e clínicas que estão melhor preparados. A questão é, estamos preparados para 24 horas? Temos um time ótimo. O anfitrião desativou o meu som. Rabelo, fechou seu áudio sem querer. Eu vi que o anfitrião... Aceitar o participante, eu vi que o anfitrião... Aí eu mudei o Rabelo. Desculpa. Desativar o mudo. Isso é pegadinha de Halloween? Nós estamos no Natal.
Aqui, ó, mas tá aqui para você, Henrique, ó. Tá aqui o que você me pediu, ó. Tá. Então, pensa só. Essas metas devem ser continuamente cumpridas, tá? Então, reconhecimento precoce, massagem e ventilação muito fodas, sem interrupção e seguindo o padrão. E nisso o recover praticamente não mudou. Desfibrilação tem que ser melhor encaixado nesse processo quando a gente for entrar em traçado e performance de time. Então, quando a gente fala de RCP o tempo todo, nós estamos falando simplesmente de fazer o que a gente faz todo dia bem. Né? Seja na internação, no consultório, numa consulta, num treinamento. Cara, se preparar, ter as coisas à mão e esperar o pior. O pior que pode acontecer para nós que trabalhamos com paciente grave é o coração dele parar. Essa é a emergência mais clássica que nós temos. Se a gente trabalha por ela, é óbvio que a gente vai sair melhor numa dispneia, numa síncope, numa crise hipotensiva. Tudo que eu tenha mais tempo do que poucos segundos, eu vou sair melhor. Isso não é desculpa para aceitar a morte em RCP. Então, vamos tentar seguir algumas regras fora da regra por aqui, mas tem algumas que ainda valem. O Shen tem um livro de ficção, difícil de encontrar, A Casa de Deus. Em português eu não achei, eu achei em espanhol. E The House of God. É uma novela, na verdade, mas super interessante, né? E na discussão dessa história aí dos médicos que estão ali naquela história, eles lembram a gente que durante uma parada, o primeiro procedimento que eu tenho que tomar, ou o primeiro parâmetro que eu tenho que monitorar é o meu pulso. Né? Então, eu diria mais modernamente que é o meu score de vasoconstrição. Se a minha mucosa está pálida, a minha mão está gelada e eu estou a 140, vai dar errado. O primeiro que tem que estar calmo sou eu, que vou liderar o processo de alguma forma. Por quê? Porque eu estou assumindo que ali ninguém sabe o que vai fazer. Então, só a minha regra. Eu entro. Isso aconteceu recentemente na visita de um cliente, inclusive da telemedicina, que a gente estava lá fazendo a visita, a Camila estava comigo. Eu fui descer para pegar minha garrafa d'água. Entrei na sala, puf, estava tendo uma RCP. Né? Eu não conhecia ninguém que estava na sala, não fazia parte da equipe do hospital, mas você não pode deixar isso passar de alguma forma. E a gente tem que se inserir nesse contexto para qualquer hora que aconteça, você poder participar. Né? Então, eu tenho que assumir de alguma forma que enquanto ninguém levantar a mão e falar eu estou liderando, considerando, obviamente, que eu tenho 25, acabei de fazer 24 anos de formado, dia 17 agora, 5 dias atrás. Então, eu tendo a ser, nas salas de consulta, se eu estou presente, um dos mais velhos. Trabalhei minha vida inteira pela especialidade. Então, assim, e de RCP, eu posso dizer que eu manjo. Então, eu tô lá e eu gosto. Então, assim, se ninguém falar nada, eu tô assumindo. Mas eu tomo isso para mim. E tem gente que dá 2 passos para trás. É a hora que a gente brinca no bloco cirúrgico, quando ninguém está esperando que um paciente pare num evento eletivo, e ele está no meio de uma cirurgia com a cavidade aberta, se ele para, o cirurgião não pode dar 2 passos para trás, levantar a mão como se fosse um assalto e olhar para o anestesista. Ele está com a mão lá dentro, ele tem que entrar e resolver. Os dois têm que saber trabalhar juntos. Então, isso é só preparo. Não adianta querer resolver a RCP no meio do caminho. Agora, a gente fala para o pessoal estudar. Será que todo mundo está consciente da iniciativa Recover? Vocês já leram as 137 páginas do Recover? Conhece o Recover de cabeça para baixo? Porque tem... Se a porcaria do consenso está lá desde 2012, faz 9 anos, e ainda tem alguém que não leu, mas eu nem estou sabendo o que você está falando. Então aproveita para poder baixar o documento, a gente vai mandar para todo mundo de novo pelos grupos e vamos ler de novo. Porque se a gente for ler essa literatura que está aí fica difícil, que a gente toma as atitudes baseado no que a televisão nos mostra. Né? Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar o tempo todo é que existem 7 partes nesse documento e que a parte 7, se você tem um pouco de preguiça ou dificuldade com o inglês, não tem problema. A ABVEX, né, traduziu oficialmente para a VEX esse documento. Se você entrar no site oficial da Sociedade Americana, está lá a versão em português. Se você colocar no Google Recover Português Brasil com Z, vai sair o PDF para você baixar agora, gratuitamente, rapidão. Cuidado que tem o português do Portugal, que foi o professor Nuno Félix que traduziu. E aqui foi o nosso grupo que fez essa tradução oficial para a VEX há 9 anos atrás. Então, tem que ler, eu não posso fazer nada. A gente tem que ter isso na ponta da língua, até para poder estar aqui hoje discutindo qual que é a treta. Percebe?
porque claramente a gente percebe pelos autores que tocaram a iniciativa que o documento de consenso ele é um pouco diferente do que às vezes eles mesmos publicam em outros locais, sejam capítulos de livro, como o que mais se atualiza, que é o Tratado de Critical Care e agora o de emergência, o mais recente do grupo da Pensilvânia. Então, ali mesmo se coloca a questão, por exemplo, do período pós-reanimação de uma maneira mais clara. Eu recomendo que a gente acabe lendo também esse material. Recentemente, se eu não me engano, em 2020, tem um Veterinary Clinics of North America mais recente do próprio grupo do Boller, do Manuel Boller, que é um dos primeiros autores do Recovery, trazendo o que seriam novidades do Recovery. Não tem nada de novo lá. O que a gente ainda percebe é que sim, falta um pouco de lembrança de que a gente não faz nada sozinho. Isso não está nos elos de criação. Eu não sei por que está assim, tá? Não sei por que é assim, porque na medicina humana é muito claro a necessidade de chamar por ajuda, né? Identificar a parada, chamar por ajuda e iniciar os procedimentos. E nesse elo aqui é reconhecimento precoce e começa o suporte básico. Quer dizer, eu encaixei esse pedido de socorro aí no meio do caminho, porque ele é um elo importante. Eu entendo que se você está de plantão sozinho e gritar por ajuda, não vai chegar ninguém. Mas é bom lembrar também que você não vai a lugar nenhum sozinho durante uma RCP. Muito dificilmente isso vai acontecer. Então, eu sempre peço para que vocês fiquem atentos à parte 2 do Recover, tá? Porque nela a gente fala de prevenção. Preparo e prevenção. Ou seja, é aquela aula de criação da sala de emergência, arrumação do carrinho, é se preparar para tudo que pode acontecer ou não. Quem teve a oportunidade de ir para o MOVE esse ano e viu a aula do Rogério Tadeu, querido Rogério Tadeu, comandante da Latam, que estava lá com a gente no MOVE, nos ensinando sobre preparo e prevenção e processo, uma aula espetacular que ele deu para a gente de como conduzir, né, uma aeronave daquele tamanho, cheio de gente atrás, um monte de vida em risco, para fazer a coisa funcionar de forma correta, é preparo e prevenção. Isso é o dia a dia. Olha lá. Isso é você entrar num restaurante que diz que ele é um restaurante de zona segura e tem um desfibrilador lá, entendeu? Tem a seringa de adrenalina, né? Então, seguindo as normas internacionais, adquirimos um desfibrilador externo e nosso pessoal está capacitado para tratar uma emergência. Porra, vamos para um restaurante que eles avisam que lá tem desfibrilador. E normalmente tem outros que a gente vê as recomendações, se você tem alergia, cuidado, temos caneta de adrenalina, etc. Você vê isso em alguns restaurantes. Isso é preparo e prevenção. Aí você bateu o olho no cardápio e falou, opa, deixa eu lembrar que minha vida é curtinha, é tênue, as coisas acontecem rápido, tudo pode rolar aqui de algum momento para o outro, né? Então, é importante vocês ficarem bastante atentos a esse tipo de questão e entender que os momentos que os doentes vão parar são muito diferentes. Pode ser num restaurante, comendo um camarão e tendo uma alergia e fechando a via aérea, e pode ser no meio de uma anestesia. E a gente brinca que, parada em anestesia é moleza, porque não deveria acontecer parada cardiorrespiratória e anestesia letiva. Isso é o cúmulo do absurdo da falta de preparo. Não deveria rolar. E o estudo do Hofmeister de 2009, esse estudo cai em prova de título, é importantíssimo sobre o fator prognóstico. Cara, a chance de eu tirar um paciente de uma parada se ela é causada durante uma anestesia, é 8 vezes maior do que qualquer outro tipo de causa. Tanto é que o ROSC desses pacientes bate 50%. E se eu pegar a sobrevida final de RCPs de outras causas, nós vamos bater 5%. Então, é de 8 a 10 vezes menos difícil reanimar um doente de anestesia do que um que você tem uma outra causa ali. Por exemplo, uma causa extra-hospitalar. Quando você pega o Medicine Science de 2018, seu grupo japonês, estudo super bom, mostrando que nenhuma parada extra-hospitalar teve sobrevida aqui. Nós estamos falando de uma pancada de dados, viu? Então, assim, tudo bem, cães com média de 10 anos, tá, mas nós estamos falando do Japão, gente. Chegada rápida em hospital, times todos preparados e tal. Média de 10 minutos para começar a RCP. Ou seja, da hora que o bicho parou na rua até a hora que ele começou a RCP na clínica, 10 minutos. Se isso acontece na Zona Leste e você quer ir para Guarulhos ou você quer ir para Congonhas, que hora que essa RCP vai acontecer? Né? Nós não temos preparo pré-hospitalar hoje. Então a gente está
Justamente nessa fase, estou vendo aqui no Instagram o Ricardo entrando aqui, do Vale dos Carcarás, estava lá com a gente, Fernandão. Então, a importância que tem de a gente começar a treinar o pessoal para fazer isso fora da clínica. E gente leiga. Tanto que no final de março nós vamos fazer isso aqui em Brasília. Aliás, todo mundo aí está convidado, se quiser dar um pulo aqui, vai ser super legal. Vamos fazer junto com o pessoal que trabalhou com a gente no APH lá das Forças de Segurança. E é para proprietário, para veterinário, para enfermeiro, para quem quiser, como que eu me comporto a qualquer momento na rua. O que eu posso fazer nesse caminho? Como é que eu transporto? Como é que eu faço? Claro, como é que eu posso realizar algumas manobras de RCP na rua. Mas lembre-se, hoje a literatura, se eu for me basear só na literatura, danou-se. É zero. Para cachorro não tem volta. Cachorro e gato não sobrevive à parada hospitalar. Não tem literatura dizendo que isso possa acontecer. Óbvio que existem os casos anedóticos. Aliás, um deles muito mal escrito é o que dá sustentação para a dita respiração bucofocinho, que nós vamos chegar nela daqui a pouco, que é a grande treta da noite, sempre, né? Então, tem que lembrar que, assim, vocês têm carrinho onde vocês trabalham? O carrinho está onde? Porque quem é que checa? Quem quebra as gavetas? Isso é hábito. Carrinho de emergência é construção de hábito. Eu vou lá todo dia, alguém tem um responsável, eu troco o plantão, eu tenho que abrir as gavetas, as coisas têm que estar lá. Gente, tem sempre um dermatologista roubando a sua lâmina de bisturi para raspar a pele de alguém. Ele rouba a pilha do laringoscópio para botar na lâmpada de Wood, ele rouba a agulha para puncionar a verruga em vez de eu ter minha agulha na minha gaveta. Cuidado, essas pessoas roubam nossas coisas do carrinho de emergência, porque está tudo tão facinho lá e todo mundo tira. Então não repõe, não tem checklist. E o fato é que o erro humano é o mais comum mesmo. Então isso torna as paradas difíceis porque a gente está mal preparado e de alguma forma ainda a gente não usa a estrutura que a gente tem. Quantas vezes a gente viu isso tentando treinar? A pessoa pede correndo alguma coisa, ela tem inabilidade para localizar os itens do carrinho, e fala, olha, carrega 0,2 de adrenalina rápido, por favor. A cadeia adrenalina. Não existe cadeia adrenalina numa RCP, né, gente? Não existe cadeia seringa, cadeia agulha, tem que ser um negócio automático, por isso que todo dia tem que estar exercitando. Então, não acha o item, quando encontra não consegue quebrar uma ampola com rapidez, na hora que vai olhar o oxigênio acabou, o laringoscópio não acende, e aí a culpa é da RCP. A RCP é difícil, a RCP é um problema, todo bicho morre. Carrinho mal arrumado aumenta o tempo de início da RCP em mais de 20%. E nesse estudo, que é um estudo antigo, mas super interessante, ou seja, 10% dos carrinhos de emergência analisados nesse paper estavam em locais inacessíveis. Eu já trabalhei numa faculdade onde o carrinho ficava trancado com corrente e cadeado. E eu tinha que chamar o diretor da escola para abrir, em caso de RCP. Gênio! Por quê? Porque as pessoas roubavam as coisas do carrinho. Mas o que tem a ver o cu com as calças? Rouba, então tranca. Então é melhor não ter, né? Então vocês têm que voltar para a casa de vocês aí e realmente pensar qual que é a estrutura que vocês estão tendo. Que não adianta querer iniciar a RCP se eu não estou com o recurso na mão. Porque a gente não está lá pagando de herói. A gente está lá realizando manobras difíceis, de cunho muito mais cognitivo do que técnico. Muito mais cognitivo do que técnico. Então, por isso que se a gente usa o treinamento do dia a dia, tende a nos facilitar. Tá? Então, a questão do preparo, era importante eu discutir isso nesse início, porque quando se fala de treta, de preparo, eu acho que, de novo, é bater na mesma tecla que a gente bate todos os dias com vocês, né? De estar preparado para qualquer coisa. Né? Se eu tenho um parvento com diarreia e vômito e ele entra no consultório, eu tenho que pensar quanto tempo esse cara vai gastar para ter alguma coisa aqui parar na minha frente. O que eu vou precisar? Qual o tamanho do tubo dele? Que cateter que eu ponho? Já vou deixar as coisas na mão. Quanto de adrenalina vai usar? Esse é um exercício contínuo. Porque quando acontecer de verdade, vai ser tão natural que até você vai assustar. Agora, se você tentar correr na hora que acontecer de vez em quando, vai te faltar papel. E aí a gente sabe o que acontece. Tem que limpar com as calças. Certo? Ok. Com relação ao preparo, então, fica claro. Se você tiver alguma dúvida por aí, vai anotando. A gente tenta fazer uma discussão na hora que a gente chegar no final. E até posso pegar as perguntas que vierem aqui pelo Instagram também, para a gente poder colocar em prática. Sobre suporte básico, o grande problema continua sendo em ênfase de reconhecimento. A gente demora demais porque
Você vai palpar um pulso de alguém e você fica com dúvida, ele está parado. Se você está olhando para ele e pergunta para o estagiário, será que está respirando? É porque ele está parado. Vocês têm que entender o seguinte, gente. Parada cardiorrespiratória, ela só vai ser diagnosticada por completo quando eu conseguir terminar o primeiro ciclo. Porque enquanto eu não colocar o eletro, eu não dou o ritmo de parada, eu não fecho diagnóstico. Ou eu tenho um eco na mão, e na hora que eu perguntar, e aí cachorro, tudo bem? Onde você mora? Você sabe seu nome? Eu coloco o eco nele e vejo que o coração está parado. Ou então eu começo a manobra. Porque a gente trata o colapso. É a não resposta. Se o doente não responde, eu inicio a manobra. Eu não fico, mas será que tá? Eu acho que. Bateu. Eu vi um batimento. Um batimento, mano. Então tem que começar logo. E não acha que é fácil, não. Olha lá. Homem dado como morto se mexe. Tem alguma coisa errada. Morto é morto. Morto não mexe. Vivo mexe. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque vai ficar complicado, mas tem aquele do boxer que todo mundo viu já, vídeo irritante, aquele vídeo do boxer no parque, todo mundo conhece. Cara, como pode ser que alguém tá morto e mexe? Você vai achar um monte de coisa por aí na internet sobre isso. Então assim, mas você reanima um cara que tem cara de morto? Claro que você reanima. Tomara que o coração dele esteja batendo a 15 por minuto, 20 por minuto. É aqui que nós temos chance. Mas eu preciso, sinal mínimo, tá colapsado, ativa uma equipe de resposta. Nem que a equipe seja só você. Às vezes você está de plantão sozinho, você tem que se virar. Então, não posso ter dúvida com relação a isso. A gente tem que iniciar o processo. Bom, se eu vinha num preparo mental bom, quando eu começo, aí vem a diversão. Olha o nosso mundo aí. E aí? Onde que eu ponho a mão? Quanto que eu faço por minuto? Eu aperto um pincher, um chihuahua igual eu aperto um rottweiler? A posição é a mesma do bulldog inglês para o gato? Aí que começa a diversão. E não existe evidência na literatura sobre... Assim, ninguém fez controlado randomizado com a mão assim e com a mão assim. Não tem. A definição de colocar a mão desse jeito, entrelaçada, é dos gringos. Alguém estava lá na mesa, no hotel 5 estrelas, fazendo recovery, e falaram, vamos colocar assim porque não escorrega a mão. Faz sentido, mas aquilo não tem base de evidência nenhuma. Me incomoda trabalhar com a mão entrelaçada. Eu não gosto, machuca meu dedo. E me força a trabalhar com a palma da mão. Rígida. Se o tórax é côncavo, eu vou machucar o doente. Mas qual que é a sua evidência? É a mesma dos gringos para mandar fazer assim. Então eu não quero fazer assim. Tá aqui a minha primeira treta. Eu gosto de abraçar o tórax. Acabou. Agora, pergunta o que eu tive que fazer lá na prova do recover para conseguir essa tranqueira aqui. Entrelaçar a porra da minha mão na hora da prova. Mas eu não vou fazer isso no dia a dia. Ponto. E ninguém vai me prender porque eu boto a mão assim. Agora, eu não posso ir com a mão de óleo, né, de azeite, e a minha mão escorregando uma por cima da outra. Tem que abraçar, a mão tem que estar firme. Se o tórax é côncavo, minha mão vai ficar de conchinha. Se o tórax é plano, minha mão vai ficar reta. Se eu entrar com a mão entrelaçada, minha mão está sempre reta. E aí, gente, isso eu aprendi sei lá, que ano que foi, Thaís? Na terceira série? Se eu pego um negócio assim e enfio minha mão assim, porra, eu não distribuo força e eu tenho o risco de romper essa costela. Mas de onde você tirou isso? Da vida. Do mesmo lugar que os gringos tiraram a mão entrelaçada. Então, fica aí a dica. Se você for lá fazer o recover e você não entrelaçar a mão, eles vão falar assim, é Brasil? É Brasil? Você é do Brasil? Eles vão falar assim pra você. Porque eles sabem que tem treta ali, porque a gente briga mesmo e fala, não vou fazer assim com a mão. Agora, um negócio interessante. Para esse ano, achei interessante. Comecei a ver mais chamadas para o cotovelo a 90 graus. Então, um negócio que a gente vem brigando há sei lá quantos anos, já está assim. Você pegar o recovery, ele não faz menção a isso, mas se você pegar o curso online que vocês podem fazer, o Basic e o Advanced Life Support,
vale a pena entrar no Recover, vai lá na iniciativa Recover no Google, cadastra lá e paga. O curso de Cornell é show de bola, vale a pena. Se vocês seguirem as 4 ou 5 tretas que nós temos para hoje e colocar lá no curso, vocês vão perder ponto e não vão passar, então fique esperto, porque é treta por causa disso. Tá lá no curso, é obrigado a fazer, senão você não passa, mas não é algo que a gente recomenda aqui no Brasil, né? Mas o cotovelo a 90 graus a gente fala o tempo todo, né? Inclusive da posição de poder subir na mesa e colocar o bicho embaixo do joelho. Então isso eu comecei a ver no treinamento de agora lá do México. Achei que foi interessante porque muda um pouco as coisas. Por quê? Porque é assim que eu faço. Entendeu? Quando eu tô na vida real, ela é desse jeito ali. Tô lá com o braço firme, prefiro subir em cima da mesa do que no step. E eu me sinto confortável de sentar em cima do meu calcanhar. Agora, você tem uma prótese no joelho, seu tornozelo é fraturado, você tem 5 parafusos na canela, aí você se ajeita. Arruma uma posição para você. Entendeu? Então, assim, tem que fazer de uma forma que você aguente ficar ali vários minutos fazendo e não se canse e faça a posição correta. Vocês estão vendo no vídeo aí que é um bulldog de costa. Então, a posição de bulldog. Bulldog, você passa a roupa em cima dele? Passa. Qualquer cachorro que você passa a roupa em cima dele, fica de costa. Essa é a posição. Não adianta ficar... eu não entendo isso aqui. Você vai num capítulo de tá lá. Labrador, Golden, Rottweiler, Pastor e Pitbull, bomba torácica. Greyhound e Pinscher, cardíaco. Aí Bulldog não sei o que, bomba cardíaca. Todos os gatos, Chihuahua e York. Pô, eu vou ficar decorando raça? Eu moro num país que não tem raça, não. Aqui a gente tem York de mancha preta mancha branca no peito e 23 quilos. E o dono fala, é York. E se você perguntar o que é, ele fica bravo, entendeu? Aqui você não sabe a diferença de Shih Tzu e Lhasa. No nosso país, você não acha, você não sabe a diferença dos dois. Entra, você fala, que Shih Tzu lindo. É Lhasa. Que Lhasa é lindo. É Shih Tzu. Mas é meio grande. Não, é Shih Tzu. Então... não esquece a raça, por isso que eu falo, abraça o tórax, porque é tudo tão misturado que você não tem essa de, nossa, é tórax profundo, é tórax côncavo, o tórax é reto. Põe a mão na costela, pô. Se a costela tá reta, você desce a mão para embaixo do cotovelo. E você vai trabalhar com a palma da mão estirada. Se a costela é côncava, você vai entrar com a mão abraçada no tórax e vai iniciar a massagem. Ponto, acabou. Para com isso. Ah, mas para prova, eu sei, para prova é um saco. Né? Não tem muito o que dizer. Algo que eu sinto que falta bastante no recovery, tem muita evidência fora, é sobre onde fazer as massagens. Vejo, às vezes, com frequência, principalmente em UTI, pessoal fazendo massagem em cima do colchão das camas do leito. E não pode fazer massagem em colchão, gente. Eu tenho que usar um suporte embaixo. Tem uma revisão sistemática super linda da Resuscitation do ano passado, final do ano passado. E super clara, se você comparar cama contra suporte, o diamante está totalmente deslocado, entendeu? Então, assim, tem que colocar uma superfície rígida embaixo do animal. Não se esqueçam disso. Isso não está no recover, tá? Cara, eu tô achando que é um mosquito, mas é a bolinha do Papai Noel que toda hora tá entrando no meu ouvido aqui. Então, suporte, e você vê que tem inclusive uma comparação de cama contra chão. Mas nós estamos falando de pessoas. Eu não recomendo fazer reanimação no chão, sob nenhuma hipótese. Né? Sobe você em cima da mesa. Porque você tem que descer com fármaco, com agulha, com não sei o quê, é o equipo que não tá, que tá no suporte, ele não estica até o chão, cai bomba em cima de você, é um rolo danado, sujeira, usa a mesa. Tá? Fica aí a dica. Então, sobre o suporte básico em termos de massagem, o que eu diria que tem de novidade aí, que você tem que ficar atento, que não está no recover, é a questão do backboard, do suporte, algo fixo para o paciente trabalhar embaixo. E sobre o tema profundidade, às vezes a gente fica falando, putz, vai a 25%, 30% do tórax. Cara, pensa em centímetro então. Você tem 10, 15 quilos de paciente, você vai descer 2 dedinhos só. Pô, mas isso é para todos? Não. Cachorro médio aí de 10 a 15 quilos, você vai descer em torno de 2, 3 dedos no máximo. Não é para fazer a compressão e encontrar a mesa do outro lado. Se você apertar demais, não, é matematicamente impossível você recuar o tórax 100%. Percebe? Como eu tenho que fazer 2 massagens por segundo praticamente, para bater os 120 no minuto, eu tenho que ir e voltar 2 vezes por segundo. Se eu descer demais,
Eu não consigo fazer isso em 1 segundo. Não tem outra. De novo, é física, é matemática, não precisa de evidência para isso. É igual paraquedas. Aliás, vocês conhecem algum estudo randomizado, controlado, duplo cego, super controlado sobre paraquedas? Vocês conhecem o grupo controle que pulou sem paraquedas e um grupo tratamento que pulou com paraquedas? Então, assim, para esses mané que fica pedindo evidência de tudo, tem coisa que você não faz. Tem coisa que é matemático. Você aperta, volta. Se eu não fizer isso 2 vezes por segundo, não dá 120. Se você amassar o doente até o fundo, você não vai dar diástole para ele. Então ele não vai encher. Você vai ficar lá amassando o tórax o tempo inteiro, ele não tem diástole, não resolve. Então, isso também explica o porquê da velocidade não pode estar acima dos 120. Porque se eu tentar fazer isso rápido demais, nunca dá tempo do coração encher. Por isso, a composição de profundidade e recuo é um casamento perfeito dessas manobras. E durante o treinamento, principalmente agora recente, eu com o César, a gente presenciou demais pessoal apertando muito, muito forte. Essa história do push hard passou um pouco do hard, entendeu? Então, acho que tem que ficar um pouco atento a isso aí, a questão de profundidade e recuo, e não se esquecer que o ciclo fecha com 2 minutos, tá? O ciclo tem que fechar com 2 minutos. A gente cansa de ver o pessoal esquecendo, e nego fica lá, fica lá, fica lá. Cara, a ineficiência é muito clara, né? Esse é o clássico, é o de prova de título, que é o estudo do Mart de 95, 18% de queda a partir dos 90 segundos de minuto a minuto. Quer dizer, em tese, com 5 minutos que você está lá reanimando forçosamente, você já não tem eficiência nenhuma, né? Então, os ciclos são de 2 minutos, ficar muito atento a isso, tá? Beleza. Sobre vias aéreas, acho que a grande discussão aqui são as bases da ventilação, né? É o que a gente tem de questões sobre esses pacientes. Olha só o que está saindo de porcaria lá da barriga do bulldog. Você ia botar a boca ali? Imagina se esse cachorro vomita em cima de você. Bonito, né? Foi de pagar de herói. Então, assim, tem que fazer a coisa bem feita. Não tem jeito. Via aérea é suja, boca de cachorro é sujo, tá cheio. Acabamos de terminar um mapeamento de outra clínica, tá? Clínica aqui no interior aqui do Distrito Federal. Uma porrada de bactéria multiresistente. E clínica pequenininha, tá? Não é responsabilidade da colega, não. É que não adianta, tá todo mundo usando errado. Então, assim, eu tô trocando de assunto da ventilação para o antibiótico porque vocês não sabem onde vocês estão metendo a boca de vocês, gente. Não faz isso. E a bosta do consenso tem uma porcaria de um parágrafo que tá lá tem 9 anos, tirando meu sono, porque alguém teve a brilhante ideia de separar 10 pessoas para estudar um negócio estúpido. Ah, vamos ver se boca-focinho é bom. Bom aonde? Porque nenhum dos autores, eu faço a pergunta sempre, nenhum dos autores coloca a boca na boca de cachorro. Nenhum. Manda o estagiário pôr, mas ele não põe, não. É muito fácil botar a boca na boca do Jerry, né, do boneco. Na hora de fazer o boneco, todo mundo é herói. Todo mundo sopra, né? Agora, os caras não respeitam nem a própria evidência, porque o Recover deixa claro que é em parada cardíaca. E a referência que dá a evidência para o boca-focinho do Recover é de uma parada ventilatória, respiratória, coração batendo. Quando você ganha um pouco de esperança e vê um paper que sim, gastaram tempo para randomizar pacientes em boca-focinho, ambu no tubo e máscara. Perderam tempo com isso, perderam. Não vou mencionar os autores. Respeito demais, gente muito grande, todos titulados pelo Colégio Americano. Mas, gente, distensão gástrica, regurgitação, vazamento de gás pela boca, manobras de ventilação ineficientes, risco de voltar comida e secreção da boca do bicho na sua. Tá lá no paper. O que você acha que vai ser a conclusão do diabo do paper? Para de pensar em boca-focinho. Não, eles terminam e falam assim, pelo ambu é melhor, mas o boca-focinho dá para fazer. Eu não sei qual é o fetiche, a tara, o que esses caras têm com a boca de bicho. Eu não sei. Porque tem toda a oportunidade para acabar com isso e não. Porra, vai lá e coloca um parágrafo de proteção no Recover, poxa. Tira essa foto ridícula de lá, pescoço dobrado, boca direto na mucosa de cachorro, dobrando o pescoço, sem segurança. O pessoal do CDC arrepia de ver isso aqui.
no Brasil, a nossa prova de título, a gente faz de propósito. Quer colocar a boca lá, você vai embora. Não vai voltar. No ABC Trauma, a mesma coisa. Ah, mas o recover, foda-se o recover nessa hora. Porque aqui eu estou num lugar que essas coisas não podem acontecer. E aí vem realmente o grande problema. Olha lá. Se você vai fazer o curso, tá aí a tela do curso do original do recover. Doente no chão, pescoção dobrado, boca no nariz. Tem alguma proteção ali? Nenhuma. E quando a gente bota esse assunto para discutir, para pegar feio, como aconteceu agora, lá no curso de instrutor do México, vocês estão vendo aí, ó, claramente, para quem está aqui no Zoom. E depois eu vou deixar, gente, a live do Instagram aqui, eu vou publicar essa live lá no canal do YouTube, tá? Então fica tranquilo que vocês vão ver os vídeos, os slides, vão ver tudo. Vocês estão vendo aí, esse vídeo é o vídeo original, o vídeo oficial. Se você não responder aqui, ó, olha lá o que eu fiz. Se eu marcar intubação, eu tomo ferro. Eu tenho que marcar boca-focinho. Tá lá no curso original. Para mim, isso é o cúmulo. Não aceito, não respeito e pronto. E aí eu moro aqui, não moro lá. Então, assim, aqui, quem manda nas minhas coisas sou eu, quem manda na minha boca sou eu. Isso é coisa de 1950. Não existe isso mais, não. E aí, olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo pandemia, né? Então, a gente estava lá no treinamento, boneco, tudo espalhado pelas mesas, um monte de gente para treinar. Aí, instrução do curso. Gente, seguinte, como estamos em pandemia, não vamos colocar a boca no focinho dos animais, tá? Ué, mudou então? Agora que é pandemia, eu não posso botar a boca na boca do cachorro? Legal. Então, o treinamento não está permitindo mais colocar a boca na boca do focinho do boneco, porque pode ter problema com Covid. Então tira ou manda uma errata. Faz como a campanha de sepse faz toda hora. Não publica errata. Entre os 4 e 4 anos, 5 e 5 anos, sempre sai uma errata. Ou sai alguma coisa, ó, atualização. Muda alguma coisa, os caras vão lá e publicam. Mas o máximo que eu posso fazer é deixar vocês fazerem o que vocês quiserem, enfiar a boca onde vocês quiserem. Não tem problema. Até a hora que vocês acharem uma boca dessa aí para colocar a boca, eu vou querer ver onde que vocês vão enfiar o protocolo. Porque é assim que as coisas funcionam. Ah, não, é boca suja, eu não ponho a boca. Catarro, eu não ponho a boca. Mias, eu também não ponho a boca. Mas eu moro aqui. Aqui tem isso e tem isso. E tem isso. Simples. Então, ou bota um adendo no recover, botamos a boca em quem tiver escovado a boca do cachorro antes. Não tiver tarta, não tiver sujeira. Eu confio no meu cachorro. Eu moro com ele, dorme comigo. Então, assim, fica muito a gosto, sabe? Mas não tem o mínimo sentido a gente recomendar isso. O que mais me deixa chateado com o recover é trazer uma manobra caseira, como é boca-focinho, para dentro da manobra hospitalar. Isso eu simplesmente não aceito e não recomendo. Eu não posso ser irresponsável de permitir que quem trabalha comigo coloque a boca na boca de um animal. Não tem o mínimo sentido. Não tem sentido nenhum isso. Não é higiênico, não é sanitário, é contra qualquer regra de segurança. Então, não façam. E eu espero que em algum momento isso se quebre em atenção para hospitalar e hospitalar. Isso a gente discutia com o pessoal lá no curso. Para o pessoal leigo, para o pessoal condutor de cão de segurança. Cara, você conhece seu cachorro. Você dedica a sua vida para ele e ele te protege. Ele tem continuamente tratamento periodontal, você conhece o manejo de antibiótico dele. É você e seu cachorro o dia inteiro. É óbvio que se você está no meio do nada e ele para e você durante o APH extra-hospitalar, total recomendação de meter a boca ali com alguma proteção, no mínimo a sua mão entre a mucosa e a sua boca, e tem que seguir a recomendação de 32, 30 massagens, 2 ventilações no focinho, enquanto não chegar ajuda. Depois que terminar o segundo ciclo. Eu vou fazer 4 minutos de massagem primeiro. Não se deveria discutir boca-focinho antes de 4 minutos. E aí eu pergunto para vocês, faz algum sentido? Você está lá 4 minutos sozinho. Não chegou ninguém, tá? Você está lá massageando. Pá, 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 pá. Não tem sinal de retorno
da circulação espontânea. 4 minutos, 2 ciclos, tá? Você não teve tempo nem de armar a adrenalina ainda. Não chegou a ajuda. Gente, você vai começar a fazer 32 pra quê? Você tá sozinho, gente. Cheio de bicho pra você olhar, a campanha tocando, um monte de coisa pra fazer. Não se mete em confusão, não vale a pena. Aprende a usar máscara laringe. Porque não está no Recover, porque o Recover não traz paper de que não seja publicado em inglês. E claro, nós estamos falando de um paper aqui de 2011, ó, em português. Então, assim, em pediatria está muito claro, né? O enfermeiro usando a máscara laringe para ganhar a via aérea de criança durante a RCP, sem necessidade de entubar. Então, se eu tiver um Corma aqui 1 e 2, a máscara resolve esse problema, gente. Muito mais fácil. Então, tenham cuidado com essa questão da interpretação do Recover quando se trata da via aérea, principalmente por causa disso aí que vocês estão vendo aí agora. Para quem está aí na nossa reunião fechada. E aí, o que vocês me dizem sobre essa situação aí? Eu estou falando sério. É um curso oficial de Cornell, vocês estão de brincadeira, porque a Universidade de Respeito é das melhores do planeta. O curso é o curso, é o curso, é o curso de... Como é que você me permite que uma tia dessa enfie a mão na boca de um cachorro sem luva? Não dá, gente. Não dá. Eu não tô mais na época de você pegar os bichos e arrancar a língua dele para... estira a língua. De onde se tirou isso? Não tem que arrancar a língua do paciente, não. Posição. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, que parece que deixaram o estagiário fazer algumas fotos, alguns desenhos, alguns filmes ali, e o negócio passou batido. Então, muito cuidado com esse tipo de situação, por favor. Tá? E acho que em termos técnicos aí do que a gente tinha para discutir antes de abrir para a pergunta, basicamente tem a ver com adrenalina. Aqui eu vou dizer que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas sou obrigado a dizer que faz sentido, pelo menos, a dúvida, né, de usar adrenalina mais tarde ou mais precoce. Você tem uma briga na literatura sobre o momento de colocar a adrenalina. E, em tese, ela continua indicada para todos os ritmos de parada. Quando você pega o texto do Recover, ele deixa isso claro também. O que deu para perceber no curso mais recente é que existe uma restrição de ensino, inclusive, não é só uma opinião dos instrutores, tá? Isso faz parte do flowchart do Recover durante as nossas práticas. A adrenalina está bastante mais restrita às paradas não chocáveis. Atividade elétrica sem pulso e a sistolia. As taquicardias malignas e a fibrilação ventricular, há uma restrição grande de iniciar de forma muito precoce, mas, de novo, não houve nenhuma colocação do paper ou do conjunto de papers para essa tomada de decisão acontecer. Então, assim, me gerou um pouco de confusão, porque eu tenho para mim que a parada iniciou, e se você pegar a literatura, se você atrasa, por exemplo, esse é um paper de 2018, é bem mais recente que o Recover. Você consegue ver 4% de mortalidade por minuto de atraso em adulto e 9% de mortalidade em criança por minuto, esperando a adrenalina vir. E quando não tem morte, a sequela neurológica é maior. Então, assim, eu fico confuso, porque os grandes papers, os grandes estudos humanos, tudo bem, é humano, mas eu pago ainda para ver a grande diferença que existe da RCP de uma pessoa para um cachorro. Tudo bem. Mas me chama um pouco a atenção a proposta de atrasar a adrenalina em ritmo chocável. O que aumenta muito a responsabilidade de vocês de identificar o ritmo de forma precoce. Né? Então, eu quero que vocês memorizem na cabeça a forma de trabalhar. Alguém reconheceu a parada, você chamou por ajuda e deu início à massagem. Seu ciclo dura 2 minutos, você espera que alguém chegue e você faz a troca, já tem alguém na ventilação, e aí eu faço a identificação do ritmo eletrocardiográfico. Isso sim, dá pau no Recover, dá pau no trauma, dá pau lá na prova de título, aqui no Brasil. Se você troca de ciclo, e aconteceu isso bastante nos grupos lá, você troca de ciclo e esquece de olhar o traçado, você acabou de perder 2 minutos na sua adrenalina em tese, porque a recomendação está da seguinte forma: faz o primeiro ciclo sem adrenalina. Quando você tiver o ritmo na mão,
você toma a decisão de usar ela agora ou não. Se for fibrilação ventricular, a recomendação é desfibrilar, seguir mais um ciclo e aí você começa. Eu, sinceramente, eu preciso de estudar um pouco mais o que tem de novidade sobre isso, porque eu ainda tenho minhas dúvidas e o próprio Recover não coloca dessa forma. Então, no texto não está assim, mas vem sendo cobrado dessa forma e na atualização do curso online também, tá? Então, é importante que vocês percebam que existe um flowchart de identificação do ritmo, tá? Que eu acho que é importante vocês guardarem. Bom, eu tenho complexos no traçado ou eu tenho uma linha flat ou sem identificação de complexo? Esses são os dois pilares principais. Porque se você tem um traçado reto ou ondulado, você tem duas possibilidades: assistolia ou fibrilação ventricular. E se você tem complexos QRS do outro lado, duas coisas estão acontecendo. Ou três, na verdade. Ou ele não está parado, correto? Você tem complexo, ele tem perfusão e o ritmo está ok. Ou aquilo é uma atividade elétrica sem pulso, ou aquilo está numa frequência tão grande. E tá aqui um ponto importantíssimo, acho que é um truque bom para vocês usarem nesse flow aí. Acima de 200, considera-se que esse ritmo seja uma taquicardia maligna, e principalmente porque eu não estou pegando pulso, não é atividade elétrica sem pulso. Então, abaixo de 200, tem complexo na tela, não tem pulso, está parado, é atividade elétrica sem pulso. Acima de 200, não tem pulso, está parado, é taquicardia ventricular sem pulso. E esse ritmo é chocável. Então, eu senti que isso para o veterinário com menos experiência dificulta um pouco, porque quando você fala com ele, começa a adrenalina rápido, vocês percebem que a adrenalina demora para chegar do mesmo jeito? E se a gente ainda coloca um passo no caminho que é, faz o flow inteiro do traçado eletrocardiográfico para depois definir a adrenalina, eu entendo que isso tende a dificultar. Mas respeito que você deveria tomar cuidado nos pacientes que estão fibrilando ou estão em taquicardia há muitos segundos, quem sabe até alguns minutos, e você iniciar o vasopressor sem ter feito perfusão, tem seus riscos. Então ficou muito claro para a gente que existe uma recomendação de iniciar a adrenalina somente quando você garantir que é assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Isso tende a acontecer no final do segundo minuto, quando termina o primeiro ciclo, você põe o traçado, olha e toma a decisão. Ou seja, sua adrenalina já tem que estar pronta há muito tempo, né? Você não vai preparar a adrenalina depois que identificar o ritmo. Ficou claro? Então acho que esse fluxo é legal. Você identifica o ritmo letal, percebe que o doente está parado. Acho que a grande questão agora é vocês entenderem que o ritmo seja chocável ou não. Aí eu me pergunto, de que adianta ele ser chocável se você não tem desfibrilador na clínica ou no hospital? É claro que o desfibrilador, melhor ainda o cardioversor, porque aí eu posso cardioverter outras coisas, e eu tenho um monitor na tela. Gente, esse tipo de equipamento é indispensável. Não fique esperando a resolução 1275 ou o Conselho Federal cobrar de você. Aliás, se você ficar esperando, vocês vão tomar um tombo já, porque o grupo de trabalho de emergência e cuidados intensivos está funcionando e em breve sai, até o final do ano que vem, se Deus quiser, está resolvido, publicado, a resolução de pronto-socorro e de internação e de UTI. E vai ser obrigado a ter esse equipamento lá na marra. Porque se não é pelo bem, vai ser pelo mal. Vai ser igual foi com o cinto de segurança. Nunca precisou de multa para a gente botar cinto. Mas, pelo jeito, foi o que resolveu. Então, se é para entrar por trás, vai ser por trás. Foi tentado sempre falar, claro que precisa do desfibrilador. Gente, vocês têm 4 ritmos de parada. 2 eu tenho que chocar e 2 não. Qual parece que é a chance matemática que vocês têm que ter um desfibrilador para trabalhar? Claro que tem que ter. Mas é que acontece tão pouco. Tomara que você tenha uma resposta dessa quando sua mãe estiver parada no pronto-socorro e o enfermeiro falar, é que aqui a gente não tem. Porque é tão pouco. Acontece tão pouco. Aconteceu com a mãe de um colega o ano passado, depois não aconteceu mais. Então a gente preferiu não ter. Isso é desculpa de mané, não pode fazer isso não. Pelo amor de Deus, você tem que ter desfibrilador. Mas veterinário vai se matar com desfibrilador. Tomara. Porque aí isso é Darwin. Isso não fui eu que escrevi. Está lá no livro. Adapte-se ou morra.
certo? Se você não tem maturidade... Cadê o meu negócio aqui? Perdi meu CRMV, está lá embaixo. Ia pegar meu documento. Você tem o CRMV, Jesus Cristo. Sabe? Você tem peso e idade para não ser virgem mais e pode fazer, você pode abrir um tórax de um bicho, você tem um número para isso. Você pode inspecionar uma colmeia com esse documento e vem me falar que desfibrilador é perigoso? Vai te catar, vai fazer pão. Entendeu? O cara inspeciona a carne, abre colmeia, mexe com tórax, opera, anestesia, faz raio-x. Abre meropenem, aí pode, né? Para abrir meropenem com vancomicina, todo mundo pode. Beber, lamber o frasco, cheiro isoflorano, aí não tem perigo. Aí você fala para ter um desfibrilador, eu tenho que escutar um jegue virar para ele e falar, não, porque ele vai se matar. O desfibrilador é muito perigoso. Não dá, gente. Isso tem que separar bons serviços de maus serviços. E eu falo com o cliente o tempo todo, falo, olha, você entra na sua clínica, vai lá no bloco cirúrgico, vai na internação e pergunta, tem desfibrilador aqui? Se não tiver, vai embora. Vai embora. Ah, mas não é obrigatório pela lei. Nós não estamos nesse nível de discussão. E dentro dos desfibriladores, lembrar que, e os cardioversores, que hoje a tecnologia bifásica tem uma vantagem bastante grande sobre a monofásica. No intensivete físico, aqui em Brasília, a gente ainda tem um cardioversor monofásico, e a próxima troca, seguramente, a gente já está conseguindo adquirir equipamentos bifásicos num preço aceitável. Então, para quem está procurando agora, corre atrás. Pessoal da telemedicina que, por acaso, assista aqui depois ou tiver agora já alguma dúvida, tem um ótimo contato em Curitiba, o Rony, que faz isso para a gente. Eu passo o contato para vocês. Vocês conversam com ele em nome do Intensivete e ele consegue bons equipamentos aí para vocês, tá? E sobre a desfibrilação, acho que eu achei super interessante é que no IUCOR, e a gente sempre discute o soco precordial, né? Porque, vamos lá, nos locais que não tem desfibrilador e você testemunha uma fibrilação ventricular no traçado eletrocardiográfico, você poderia dar o soco precordial. Não tem indicação para fazer isso em criança. E não tem evidência nenhuma em cachorro, tá? Não tem. No Recover, isso é uma coisa que eu falo já desde a publicação do Recover. Porra, não tem lá um tópico sobre soco precordial e injeção intracardíaca. Que são duas coisas que o mundo inteiro pratica. Mas tem um tópico de boca-focinho. Eu não consigo entender esse tipo de demanda, mas tudo bem. O que me chama a atenção é que, olha lá, dentro do curso existe o protocolo de soco precordial. Mas dá para ver claramente, né, o tempo que se gastou para fazer isso. Então, é uma identificação, não sei o quê, não tem desfibrilador, você dá o soco. Mas não tem indicação de tamanho, não fala da raça. Se eu fizer isso num chihuahua de 1,5 kg, o que eu poderia provocar? Né? Na frente do proprietário, então, acho que isso ia ser espetacular. Eu pagaria para ver um processo, né, o juiz perguntando e as fotos do chihuahua partido em dois, porque alguém falou, não, é que eu vi que tem que dar um soco precoce. Meu amigo, não está escrito em lugar nenhum. Toma cuidado com essa história do soco. Eu recomendaria fazer isso só em animais acima de 20, 25 quilos e treinando em cadáver antes, bastante ou em boneco, tá? Mas me surpreendeu, de certa forma, que no Recover avançado haja um tópico hoje explicando em que momento o soco precordial entra. Quando no texto de 2012 você não encontra isso, tá? Outra coisa importante do suporte avançado é o papel clássico e claro dos reversores. E isso é uma coisa que é muito cobrada no curso de instrutor e deve ser, que é a lembrança das causas potencialmente reversíveis, né? Então, se faz uso de opioide, tem que estar com naloxona perto. Se faz uso de diazepínico, tem que estar com flumazenil perto. Se faz uso de Dex, metadomidina ou qualquer outra coisa, a alfa-2, eu tenho que ter o reversor por perto também. Então, muita atenção com o papel dos reversores no suporte avançado, muito claro, e a minha lembrança tem que ser muito clara nisso também, tá? Outro ponto essencial, já na monitorização, quase chegando lá na parte 6 do Recover para terminar. Não tem outra forma aceita por lei, por evidência, de dizer que eu atingi o retorno de circulação espontânea e posso parar a minha manobra que não seja CO2 final expirado. Não é para pegar pulso femoral, não é para escutar com esteto. Ah, mas eu estou vendo com eco, o coração está batendo. Está batendo, não está gerando, no mínimo, aqueles iniciais 15 milímetros de mercúrio de CO2, continua mais um ciclo. Então é importante que, e isso a gente percebeu
durante inclusive na hora que eu estava com o César no time fazendo a nossa prova, que quando a gente recuperou. Opa, sumiu aqui, foi embora. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Instagram me cortou, o Instagram me caiu. Eu falei muita coisa? Ah, Não, acho que não, né? Eu não passei vídeo de nada, né? Engraçado. Ele simplesmente. Como é que fala? Ele sumiu. derrubou. Ele me derrubou. Caramba. Ontem eu fui informado que eu poderia ser derrubado, porque eu não sabia que eu não podia entrar numa live com uma faca. Vocês sabiam disso? Não, Não, acho que não não, pode não entrar foi com só o live Instagram que me comigo. derrubou, não. O telefone me derrubou, caiu. Vamos Ah, continuar aqui. É, é sério que eu fui entrar meio de Halloween, assim, ontem, eu tava com a faca na mão e ele falou, tira a faca, vai cair a live. Eu não sabia que caía a live com faca. Mas volta aqui então, preciso de CO2, tá? Para poder identificar. Então, mas eu não tenho capnógrafo. Bem-vindo, nós estamos em 2022 já e tá na hora, né? Chega, né? Você tem clínica 24 horas, você tem hospital? Desculpa, cara, tem que arrumar um capnógrafo aí. Quem não tem, peça ajuda, a gente dá um jeito de arrumar um para vocês aí, mas vamos embora, tem que ter. E eu sei que a maioria dos que tem no bloco cirúrgico, não tem disponível para internação para emergência. Então, tem que ter pelo menos num carrinho que consiga transitar isso de forma mais tranquila pela internação, tá? Mano, deu um bizu geral no telefone assim que pifou todo. Deixa eu entrar aqui de novo. Acho que é a última coisa. Alça fechada. Tá aí de novo os ensinamentos do Rogério Tadeu, lá no Move, como é importante a alça fechada. Né? Como é importante eu pedir algo de forma clara, gentil e confirmar que você entendeu. E isso é um exercício que a gente tem que fazer no dia a dia, não é só em RCP, sabe? É o que a gente faz quando vocês estão trocando plantão, é o que a gente sugere que vocês façam, mesmo na troca de turno dentro da internação, né? Olha, tem que aplicar tal coisa em tal hora, de tal maneira, você entendeu? O outro repete. Essa alça, esse ciclo de comunicação, ele tem que se fechar, tá? É muito, muito importante que isso aconteça. E eu gosto dessa regra da lua de mel, porque é uma regra que o Lúcio Télio, o nosso amigo chileno que está nos Estados Unidos, ele gosta de usar, que se você não entendeu nada sobre RCP, usa a regra da lua de mel, né? Uma regra boa. Ela contém alguns princípios. Primeiro, aperta rápido, aperta forte e não para. Se você for parar, avisa. E se você for avisar, pede para alguém te substituir. Que é a única parte da lua de mel que pode não ficar bom. Né? Mas em massagem diz que funciona bem. Então, assim, rápido, forte, não para, com 2 minutos troca. E assim a gente tem que seguir. Treinamento contínuo o tempo todo. Tá? Realmente tentem usar isso para vocês como um treinamento cognitivo e que sirva para tantas outras coisas no dia a dia, para a tomada de decisão de vocês, sabe? Facilita muito, te dá agilidade, você sempre treinar. A gente não faz normalmente, a gente não simula com, sei lá, com choque séptico, que é uma coisa grave, não sei o que. A gente não simula treinamento com isso, a gente simula com a RCP. E não é por causa da RCP, porque é o procedimento onde todos têm que se envolver de maneira mais rápida e sincronizada de todas as emergências que existem. Né? Então, espero que essas mini tretas, dúvidas, polêmicas, ajudem vocês a construir a própria opinião de vocês. Porque pode ter consenso, pode ter regra, pode ter protocolo, mas ninguém troca a decisão do líder na hora que aquilo está acontecendo na vida real. Sabe? Sobre a sua segurança, não se negocia. Isso devia ser a primeira coisa do recovery. Independente do que vamos escrever nas próximas 140 páginas, se infringir seus valores e a sua segurança, não faça. Devia começar assim. Sabe? Então, vocês têm que ter esse poder de decisão. E ainda mais que quando a gente fala aqui da telemedicina,
da saúde digital, normalmente vocês mandam os casos para a gente, vocês não mandam RCP, né? Não tem como mandar, né? Vocês têm que se virar aí sozinhos e a gente torce para que vocês encaixem casos de pós-RCP. Fala, conseguimos uma reanimação positiva aqui, teve ROSC, ele voltou à circulação, o que eu faço agora? É para isso que nós estamos aqui, não se preocupa com depois. A gente está aqui para poder ajudar vocês. Beleza? Vou descompartilhar minha tela aqui então, para ver se rola alguma discussão. Onde que eu descompartilho? Lá em cima. Beleza. E, na verdade, o pessoal aqui do Instagram que entrou depois de novo, que caiu aqui, na verdade, minha live caiu, a gente voltou, já tá uma galera aqui de novo, não consegui dar oi para ninguém. Pode colocar já agora, tá? Comentário de vocês aí. Quem tiver alguma dúvida aí sobre RCP, que ainda tenha ficado, depois da discussão, põe aí que a gente joga na discussão aqui do Zoom. E galera do Zoom, não sei. Meninas, alguma coisa que rolou nesses últimos tempos, que vocês andaram vendo coisas acontecendo, dúvidas, algo que vocês tenham feito, escutado ou falado e alguém falou não, assim não rola, não é assim que eu faço, ou vocês percebem que todos os serviços conhecem o recover e praticam o recover de maneira estrita, questão do boca-focinho, questão de injeção intracardíaca, dose de adrenalina, o que vocês veem por aí, assim, e aí eu já abro para pergunta, dúvida, discussão de time nosso aqui, o que vocês têm para enriquecer um pouco o nosso papo aqui? Até para que eu possa tomar uma água. Acho que foi super bacana as tretas aí que você trouxe. Acho que deu pra gente fixar, relembrar bem todo o passo a passo do recover, né? A gente, como o Rodrigo falou, a gente acaba não pegando essa parte, né? Porque isso aí vem, o hospital já abre o caso pós-parada, né? Então, a gente acaba não sabendo exatamente essa realidade. Então, acho que até é um tema legal para a gente ter conversado e discutido, para ver se está todo mundo alinhado nisso, né? Se as equipes treinam, acho que são vários pontos importantes para gerar essa reflexão mesmo, né? Da importância da preparação, do treinamento da equipe, a equipe está alinhada, enfim. Não sei se alguém quer compartilhar alguma experiência, alguém Tecnicamente, tem uma perguntinha aqui sobre vasopressina. O Fabiano tá lá na Argentina, um abraço grande aí para você. Não, você não se perdeu, não falei de vasopressina. O vasopressor, via de regra para RCP hoje, continua sendo adrenalina, mas lembre-se do seguinte, quando você está durante o suporte avançado, qual foi a causa da parada? Se tem um doente desse com alguma crise vasoplégica, que tem outra causa, quer dizer, a vasopressina está no rol de vasopressores, principalmente, e aí de novo, não está no recovery, não tem decisão sobre isso, é uma decisão sua. O doente está parado lá, você está fazendo RCP há 5 minutos e nada, já foi uma dose de adrenalina, tá? Tem que ter ido, não é possível. Daqui 4 minutos você tem que fazer outra, a sua segunda dose. Dali 4 minutos você teria que fazer outra. Já começa uma discussão, inclusive o Xi tem uma sequência de papers interessantes com o Karsten, o pessoal da Flórida, com relação à sequência de doses, e já é um comportamento nosso com a adrenalina nunca passar de 3 doses. O que me daria 12 minutos de RCP se eu tivesse feito no tempo zero, concorda? Então, cuidado com a forma que a gente interpreta as coisas, porque quando eu falo assim, eu só faço 3 doses, é porque também as RCPs não duram mais que 15 minutos. O estudo japonês deixou claro que se você passar 10 minutos de RCP, no estudo deles, praticamente a mortalidade foi 100%. Todos os ROSC que eles tiveram, o tempo de parada foi mais curto. Então, quanto mais alonga, piora. Por que eu estou falando isso? Por conta da acidose. Então, se eu estou com a RCP prolongada, e aí tem um pouco de discussão o que é prolongado, para mim, dependendo da causa, 5 minutos já é prolongado. O cara me para depois de um monte de convulsão seguida, com 42 de temperatura, o coração dele frita, ou ele ele para numa intermação, sabe? Pô, um cara desse não tem 10 minutos de parada para fazer acidose. O cara desse já com 2, 3, 4 minutos de parada já tá mal. Então, assim, se você supõe que a acidose metabólica está em vigor
E ela pode ser uma causa da não resposta ao vasopressor, inclusive do retorno da circulação espontânea. A vasopressina é uma opção, tá? Mas fora de protocolo. De novo, uma decisão importante, deve ser bem tomada, e eu apoio que essa decisão seja feita, tá? Agora, qual o critério? Parada prolongada e a não resposta à primeira dose de adrenalina, né? Ou você tem um paciente que está na UTI, já está internado, pô, você tem a gasometria recente do cara, né? 30 minutos, 1 hora. Você estava lá tratando o cara com 7,1, 7,15, 7 de pH, e ele para, você vai entrar com adrenalina? Provavelmente eu pensaria em vasopressina primeiro, mas qual que é o problema? Quem aqui sabe onde é que a vasopressina está, em qual gaveta que ela está, qual dose que ela é e puxa rápido? Não puxa. Você não está acostumado. Então, para demorar 5 minutos para pensar, faz a adrenalina e depois faz a vasopressina de novo. Ah, onde é que isso está escrito? Lugar nenhum, pô. Está na... A vida te ensina. Tá? Então, foi uma pergunta interessante que o Fabiano mandou para a gente aqui, tá? O início disso tudo foi seu treinamento naquela época. Ô, Christian, peraí. Boa noite. Muito importante o posicionamento do líder no choque séptico. Acho que em tudo, né? Comum, líder. Ficou confuso aqui, Christian. Bebeu de novo. Então, beleza. Por aqui não tem pergunta ainda não. O que mais tem por aí? Eu queria ver se você poderia falar um pouquinho sobre a contraindicação da intracardíaca, porque eu acho que ainda é um tema que gera muita dúvida nos hospitais em geral, não só dos que a gente convive, mas de uma maneira geral, eu acho que o pessoal ainda tem muita dúvida da indicação, porquê da contraindicação. Pois é. Está contraindicado? Não está aliás, não está discutido no recovery. Existe uma contraindicação há 20 anos no protocolo humano. E aí você vai ver esse paper maluco do Yaron Bruch, de 2017, que para mim é a coisa mais linda. Apesar de ser um repórter de caso lindo. E eu fico esperando qual vai ser o comportamento dos especialistas que escrevem o recovery quando forem tratar a intracardíaca, sabe, Thaís? Porque o paper do Yaron botou uma situação interessante, né? Lembra qual que era? Era um gatinho que o proprietário encontrou ele lá malzão, depois que voltou de uma viagem, se me parece. O gato estava mal de peso, caquético, cheio de pulga. Correu com ele para o veterinário que o gato estava desfalecendo. Chegou na clínica, o gato parou. O gato parou, começou a ser reanimado. Claramente ele tinha hipovolemia. Então, eles identificaram como uma causa potencialmente reversível. Primeiro ciclo, segundo ciclo de RCP, não conseguiram acesso venoso no gato. Não explicam também porque não fizeram intraósseo. Com essa desculpa, foi feita uma transfusão de sangue intracardíaca. Ou seja, guiado por ecocardio, agulha no coração, sangue para dentro. E a adrenalina também entrou por ali, né? Então foi uma reanimação intracardíaca por falta de acesso que deu certo. O que não significa que deve ser a regra. Fica claro que se você não consegue realmente acesso de nada, porque eu teria feito intraósseo. Claramente, ainda mais se você tiver um Easy-IO na mão, igual a gente tem aí, aqui em Brasília, muito melhor do que você tentar acertar o coração com todos os riscos que invocam você fazer uma injeção intracardíaca, que obviamente é acertar a vasculatura coronariana, é lesionar a parede, é provocar necrose. Se você colocar meia gota de adrenalina no meio da parede muscular do coração e não conseguir colocar isso direto na luz, um abraço, já é. Então, o posicionamento da injeção intracardíaca tem que ser muito... E esses caras foram ninja, né? Mas eu deixo o último detalhe para o final, né? Que está lá na segunda linha do título. Quer dizer, além de fazer sangue e adrenalina intracardíaca, o sangue era do cachorro, não era de gato, né? Então, o cara, para não ir com um paper mais ou menos, ele fala, ó, virei a porra toda nos avessos, entendeu? Dei sangue de cachorro e por dentro do coração, no meio de um RCP. E deu certo, né? Paper é lindo demais, vale a pena vocês lerem. Deixa eu colocar o pessoal do Instagram aqui poder ver. Não sei se vocês vão citar o contrário, né? Acho que vai ficar o contrário, né? Tem como eu mexer na câmera? Tem. Deixa eu ver. Tá aqui, ó.
Olha lá. O Journal da VEX 2017, Yaron Bruch, grupo do Bruch lá de Israel. Então é isso, cara. Tá respondido? Porque eu complemento com a atropina, que a Bia está perguntando aqui se costuma. Gostei da pergunta. Você costuma usar atropina? Isso é legal, porque eu nem toquei no assunto de atropina. A atropina está fora dos protocolos para qualquer situação, né? A atropina continua sendo extremamente útil nas paradas vagais. Então, se você identificou causa vagal na parada, tem que ter atropina na mão. Dose única, tá? Sem repetição e dose padrão. Beleza? Boa pergunta aqui também que está chegando. O Fabiano está lembrando que eu ensinei para ele que existe o perro lechuga, que é o cachorro alface, né? Então, assim, depois de tanto tempo de parada, volta frito mesmo, volta como alface. É isso aí. Coisa boa. Sempre começa com dose baixa de Nora. Everton, não. Não, 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 não. Esquece a Nora aqui. Nós estamos falando de RCP hoje, tá? Em RCP não entra Nora. A Nora vai entrar provavelmente junto com a Dobuta, como inótropo, no pós-RCP. Então tem boa indicação de você ligar o doente na Nora em dose baixa, e não é tão baixa quanto a dose que a gente usa para hipovolemia, mas você começaria com 0,1, né? E ver como é que ele reage. Ele tem que sustentar a pressão sozinho. Alguns não vão precisar, outros vão. Tá? Mas não confunda, a gente está falando de RCP e aqui a gente não está falando de noradrenalina, estamos falando de adrenalina mesmo, tá? Bom que tá vindo pergunta por aqui também. Mais alguma daí? Aqui não. Tá. O pessoal tá mais quietinho. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tem que Ô, Rodrigo, você descompartilhar. comentou, né, de detectar as causas, né, reversíveis de parada. E recentemente a gente teve um caso na plataforma de uma paciente que parou no hospital, né, e ela estava com pneumotórax hipertensivo. Então, Legal, hein? acho que isso é um link legal. Bom lembrar aí dos 5Hs, dos de 5Ts, né? Então a gente tem a hipóxia, né? A hipoxemia, a hipovolemia, a acidose, que seria o nosso H+, né? Hipohipercalemia, mas eu incluiria os outros distúrbios eletrolíticos aqui também, que é bom pensar. Hipotermia, mas eu também pensaria em hipertermia, mas que é mais fácil de identificar, né? E nos 5Ts, os tóxicos, o tension pneumothorax, né? Então o pneumotórax de tensão, o tamponamento, e as tromboses, né? Trombose pulmonar e a sistêmica ou principalmente a coronariana. As tromboses eu diria que são os 2Ts menos reversíveis para a gente, né? Eles estão na lista dos reversíveis, mas não são reversíveis. Agora, hemorragia massiva, tamponamento e pneumotórax hipertensivo não somente são as principais causas de RCP que eu devo estar atento porque são reversíveis, porque também são as 3 coisas que você deve ficar atento para inverter seu protocolo, né? Então você foge de ABC quando você tem hemorragia massiva, pneumotórax de tensão e tamponamento, né? Você resolve esses 3 problemas primeiro e depois você entra para o A e para o B, né? Então são 3 emergências importantíssimas que a gente tem que ficar atento. De novo, aí é o papel da ultrassonografia, né? Beira de leito para a gente aí tomar essas decisões, porque pneumotórax é clínico, mas o tamponamento às vezes pode confundir um pouquinho, mas é bom ficar sempre de olho na tríade de Beck, né? Ingurgitação dos 2 lados, pressão caindo, consciência rebaixando. Então, assim, ficar atento. Boa lembrança, boa lembrança. Algo mais? Show. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Beleza. Quer falar alguma coisa? O pessoal da tele hoje está mais introspectivo. Muito bem, daqui a pouco eles começam a perguntar. Vamos fazer o seguinte, então. Para a parte que estava gravada, eu vou fazer o seguinte. Vou agradecer todo mundo. Obrigado pela noite aí. Um Feliz Natal para todo mundo, né? Porque quem está assistindo depois, vamos terminar por aqui agora. Eu agradeço. Ó, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Deixa eu descompartilhar essa tela aqui. Ok. Muito bem. Que aí eu interrompo.